deve estar um pouquinho lá em Bauru, mas daqui a pouco está aqui, né? Bem, glória a Jesus. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Nós temos nessa noite um tempo para meditar na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos para o verso 22 até o versículo de número 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 22 até o versículo de número 25. Glória a Deus. Aleluia. Procurem, por gentileza, abra a sua Bíblia. Aqueles que não trouxeram a Bíblia, vai ser projetado aqui, já projetou. Nós vamos poder juntos acompanhar a leitura do texto sagrado. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. O autor desta carta, irmãos, como o próprio nome já diz, o autor desta carta é Pedro, o apóstolo Pedro, cujo nome original é Simão Bar Jonas, ou Simão filho de Jonas, natural de Betsaida. Ele vivia em Cafarnaum, cidade às margens do mar, chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Pedro era pescador lá, junto com Tiago, junto com João. Eles tinham uma companhia de pesca. Lá vivia Pedro com a sua esposa, com seu irmão André, até que chega um dia em que ele encontra com Jesus. Jesus o encontra junto com Tiago, junto com João. Antes havia encontrado André, que leva para Pedro a experiência do encontro com Jesus, e na sequência a Bíblia diz que Jesus encontra Pedro e faz para Pedro um convite que certamente mudaria toda a sua vida. Ele foi encontrado por Jesus ali no Mar da Galileia, e Jesus, quando o encontra, chama para que ele se tornasse pescador de homens. E a Bíblia diz que ele abandona o barco e ele segue Jesus, e nunca mais deixaria de seguir Jesus. Teve um momento que ele teve uma recaidinha logo após a morte de Jesus, mas Jesus o encontra novamente e o recoloca, o reintroduz no caminho, no propósito que ele, Jesus, tinha para Pedro. Ele escreve essa carta, segundo os historiadores, por volta do ano 62, entre 62 e 64 depois de Cristo. Ele estava em Roma. Lá em Roma ele vem a morrer por determinação, por ordem do sanguinário, do imperador Nero, também chamado, conhecido como Nero Louco. Então Pedro vai para Roma e escreve as duas cartas, as duas epístolas, e lá ele é morto por ordem de Nero. E o interessante da morte dele é que ele foi condenado à morte por crucificação, assim como Jesus havia sido condenado à morte por crucificação. A história vem dizer para nós que Pedro recebe a mesma sentença. Ele deveria ser levado à morte e ele seria morto através do método da crucificação, que era muito comum. O Império Romano crucificava muitas pessoas, os chamados inimigos do Império naquela época. Jesus não foi o único a ser crucificado por Roma, muitas outras pessoas. E Pedro também recebe a mesma sentença. Ele deveria ser morto na cruz, crucificado. Mas esse homem chamado Pedro, diz a história de que ao receber a sentença ele disse: eu não posso, eu não sou digno de ser crucificado do mesmo modo que foi o meu Senhor. Eu não posso ser morto do mesmo modo em que o meu Senhor Jesus foi morto. Aí ele pede e é atendido para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de receber a mesma morte que Jesus havia recebido. Que homem foi Pedro, não? Que caráter desse homem. Teve um caráter transformado por Jesus. Até no final dos últimos momentos dele, ele está honrando o Senhor e se colocando abaixo do seu mestre Jesus. Eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre esses versículos, capítulo 1, versículos 22 a 25 da carta do apóstolo Pedro. Na primeira carta diz assim o texto sagrado: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente,
pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te adoramos e te agradecemos pela leitura da sua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Ministra, Senhor, nos nossos corações nesta noite aquilo que o Senhor quer falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Betinho vai fazer um fundo para nós ali, vai ficar mais agradável ao ouvido dos irmãos e vai me ajudar com essa voz rouca, né, irmãos? Eu vou devagarzinho aqui, irmãos, para conseguir concluir a mensagem até o final, essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero em Deus poder concluir e entregar aos irmãos. Eu quero, irmãos, nessa noite usar o texto que nós lemos para reforçar o valor que nós devemos ter, o que nós devemos dar à santa e poderosa palavra de Deus. Eu lancei mão desse texto, eu quis usar esse texto de Pedro, nessa primeira carta de Pedro, porque ele fala de uma forma muito clara, muito forte e bastante impactante do que representa a palavra de Deus, do que representava a palavra de Deus para ele. Ele diz: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Ele compara a palavra de Deus a uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Na sequência ele diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então é sobre essa palavra de Deus que é viva, que é poderosa, que é incorruptível. Incorruptível, irmãos, é aquilo que não se deteriora, não vence. Incorruptível é algo que não se altera. Incorruptível é algo que é inquestionável, é permanente. Versículo 25 diz: porque a palavra de Deus permanece eternamente. Então é sobre essa palavra que eu quero pegar. Eu não vou descrever, eu não quero me ater a trazer aos irmãos aqui, fazer uma dissertação sobre o texto especificamente lido, mas eu quero pegar a ideia do apóstolo Pedro, pegar a ideia deste homem que teve um relacionamento tão íntimo com essa palavra, a palavra de Deus, que trouxe para ele essa convicção de incorruptibilidade, que é a palavra, uma palavra que não vence, uma palavra que não tem prazo de validade, uma palavra que não se altera, uma palavra que é inquestionável, uma palavra que é inalterável. Quero pensar um pouquinho com os irmãos nesta noite sobre essa palavra, aproveitando e pegando também um gancho daquela palavra que nós ministramos domingo passado. Eu não sei se está saindo para você, Betinho, isso aqui não está saindo nada. Só lá na frente. Tá bom. Os irmãos estão ouvindo aí o fundo do Betinho? Amém? Tá bênção? Alguns talos, não, né? Tá bom, mas vamos lá. O Léo vai dar um jeito ali para nós. É bom pregar com fundo, né, irmãos? Mas quando a voz não ajuda. Então, olha só, essa palavra, a palavra que Pedro, ele usa e serve como base para ele, porque a palavra de Deus, ela sempre deve ser colocada como uma base. Ela deve ser o nosso fundamento, um fundamento inabalável, um fundamento que não se altera. Eu quero pegar um gancho da palavra de domingo passado, quando eu mencionei para os irmãos aqui, ao falar sobre Davi, que ele buscou a palavra de Deus, quando ele estava indo para aquela batalha lá na cidade de Queim. Os irmãos lembram disso? Quem estava aqui? Lembra que eu falei sobre Davi? Pedro lembra, irmão João lembra? Os irmãos não lembram não? Domingo passado? Lembra? A palavra de Davi? Faz uma semana só, está postado no YouTube, viu, irmãos? Não está, Juninho? Se os irmãos quiserem, estava lá, o Juninho tirou para corrigir, mas vai voltar.
Se quiser relembrar a mensagem de domingo passado, para não esquecer, revisite as nossas páginas, vai lá no YouTube da igreja, os irmãos vai mais uma vez entrar em contato com aquela palavra. De domingo passado eu falei sobre Davi indo para a batalha em Keila. Antes de sair para aquela batalha, que estava sendo dominada pelos filisteus, a Bíblia diz que Davi consulta o Senhor e diz: Senhor, eu posso ir nesta cidade pelejar contra os filisteus? O Senhor me autoriza? O Senhor estará comigo? Eu vou sair vencedor nessa batalha? Deus diz para ele: vai. 1 Samuel 23, do 1 ao 14, ou 1 ao 24. Vai, porque eu serei com você, e você sairá vitorioso deste lugar. Então Davi consulta o Senhor. Eu disse aos irmãos aqui domingo passado, ele foi e saiu vitorioso. E depois que ele vence a batalha, diz a Bíblia que chega uma notícia para ele: Saul está vindo ao seu encalço. Ele soube que você está em Keila, que ele era uma cidade protegida, muralhada, e que não teria como Davi sair rápido de lá. Diz-nos a Bíblia que chegou a notícia para Davi de que Saul estava indo para capturá-lo. E aí mais uma vez ele consulta Deus. Ele diz: Senhor, Saul está descendo para cá? Deus disse: está descendo. E aí Davi pergunta para o Senhor: Senhor, os homens dessa cidade que eu acabei de libertar das mãos dos filisteus, eles me entregarão na mão de Saul? Quando Saul chegar, os homens desta cidade me entregarão na mão de Saul? O Senhor disse: entregarão. Entregarão sim. Você será entregue pelos homens dessa cidade, eles não vão intervir. Então Davi consulta, só nesta passagem, irmãos, Davi consulta o Senhor 3 vezes, e 3 vezes Deus fala com ele. 3 vezes Deus responde para ele aquilo que ele estava precisando ouvir. 3 vezes o Senhor fala com Davi. Eu perguntei para os irmãos domingo passado: irmãos, Deus se engana? Deus se engana, irmãos? Não. Deus se equivoca? Não. Deus muda de ideia, irmãos. Depois que ele fala, depois que ele libera uma palavra, Deus muda de ideia. Deus mente, irmãos? Não, é óbvio que não. Deus não se engana, Deus não se equivoca, Deus não muda de ideia, muito menos Deus mente. Aí eu pergunto nesta noite para os irmãos: então por que será que nós temos tanta dificuldade de acreditar? Não apenas de acreditar, mas de conduzir a nossa vida segundo a direção que nos é dada pela palavra de Deus. Por que será que nós temos tanta dificuldade de abraçar essa palavra, ou quando a palavra de Deus é ministrada, é liberada? A palavra de Deus é falada como uma palavra profética aos corações, ministrada desse altar, e nós sentimos que Deus fala conosco. Nós sentimos quando Deus toca fundo nos nossos corações e vai lá naquelas salas e naqueles quartos que só a palavra de Deus pode visitar, e a gente sai do culto ciente de que o Senhor ministrou uma palavra aos nossos corações. Por que será? Nós temos tanta dificuldade de acreditar nesta palavra, nós temos dificuldade de direcionar a nossa vida e conduzir a nossa vida na direção de que a palavra do Senhor nos aponta. Ao contrário, nós estamos o tempo todo tomando as nossas próprias decisões com base naquilo que pensamos ser bom para nós. Nós estamos o tempo todo tomando as nossas decisões com base naquilo que queremos, o que achamos que vai ser interessante para nós, para a nossa família, para a nossa vida. Nós preferimos tomar as nossas próprias decisões, muitas vezes ignorando a palavra que é liberada, a palavra que é pregada. Nós preferimos muitas vezes tomar as nossas próprias decisões confiando no nosso feeling, no nosso sentimento, na nossa percepção das coisas, na nossa capacidade, na nossa habilidade, do que parar um pouquinho, respirar fundo e pedir para que o Senhor nos dê uma direção. E muitas vezes Deus nos dá uma direção, e muitas vezes Deus ministra aos nossos corações, e muitas vezes nós percebemos que o Senhor está ministrando aos nossos corações, mas nós temos dificuldade, porque parece ser fanático demais, parece ser, não.
Eu não posso posicionar ou direcionar minha vida com base numa palavra de alguém que não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não posso tomar uma decisão ou deixar de tomar uma decisão porque eu vi uma palavra na igreja. É ser fanático demais. É muita loucura esse troço. Não entra na minha cabeça. Afinal de contas, eu estou vivendo a situação. Sou eu quem sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Nós somos assim. Nós somos um pouquinho assim. Nós temos uma certa dificuldade em nos deixar sermos influenciados, conduzidos e dirigidos pela palavra ministrada nos nossos corações. Nós queremos muito ouvir uma palavra, nós queremos muito ouvir a voz de Deus, mas nós queremos muito que essa voz e que essa palavra venha ao encontro daquilo que nós queremos. Porque se a palavra que vier, ou se a voz que soar na nossa direção for contrário, for nos contrariar, nós temos uma dificuldade louca de acreditar e de abraçar essa palavra. Eu sou como você. Nós somos assim. Há um texto na Bíblia, Salomão escrevendo, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito, há caminho que para nós parece um bom caminho, há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim, diz Salomão, é caminho de morte. Ele está querendo dizer, há um caminho que nós tomamos, ou há caminhos que nós tomamos, que parece que a gente está fazendo a coisa certa, parece que a gente está fazendo o que a gente deve fazer, mas o fim não vai ser bom, porque nós não conhecemos o fim. O único que conhece o fim das coisas antes de começar é o Senhor. A Bíblia diz que Deus conhece o fim antes do começo. Pensa, antes de começar, Ele já sabe qual vai ser o final. Nós não. E aí nós tomamos as nossas decisões com base na nossa percepção, no nosso olhar, no nosso sentimento, ou com os dados que nós temos nas mãos, e a gente pensa estar tomando a decisão certa, a gente pensa estar tomando o caminho direito, como diz Salomão, e o final não vai ser bom, o final vai ser doído, vai ser sofrido, porque nós não temos esse entendimento, nós não temos essa percepção. Os irmãos querem alguns exemplos. Quando Abraão toma a decisão com Sara, de que ele teria um filho com Agar, naquele momento pareceu a eles uma boa decisão. Não sei se você conhece a história, mas Deus promete um filho a Abraão e Sara. O tempo vai passando, 20 anos, 21, 10 anos, 15 anos. De repente eles decidem que ela não tinha como se engravidar. Sara estava velha demais, Abraão também estava, mas ele ainda conseguia lá uns repente, mas ela era inviável para ser mãe. Sara, a Bíblia diz que ela era estéril, e na casa deles tinha uma criada que chamava Agar, muito querida. Eles tinham muita fé por Agar, e Sara disse para Abraão: por que você não tem um filho com Agar? E eles tomaram essa decisão achando que eles estavam fazendo a coisa certa. Aos olhos deles era um caminho direito. Por que não? Se nós encontramos uma solução, talvez eles pensaram, como a gente costuma fazer: vai que foi Deus que colocou Agar no meu caminho. Não é, não? A gente fala assim: vai que foi Deus que colocou Agar no meu caminho. Irmãos, quando eu estava para tomar uma decisão, em um momento muito crítico na minha vida, na nossa vida, eu coloquei diante do Senhor algumas circunstâncias, situações, e tinha um que era o meu desejo, tinha uma que era o que eu queria, um cenário que era favorável para mim. E eu tive uma proposta exatamente na direção daquilo que era favorável para mim, financeiramente falando, profissionalmente falando, em todos os sentidos, valeria muito a pena. E quando nós recebemos essa proposta, eu disse: foi Deus que colocou esse homem no meu caminho. Eu estava orando para tomar uma decisão,
e veio exatamente daquilo que eu queria, da direção que eu queria, até muito melhor do que eu queria. Aí eu não tive dúvida, irmãos. Eu tinha certeza que foi Deus quem colocou esse homem para me fazer a proposta no meu caminho. Assim, Abraão e Sara pensaram: foi Deus que trouxe Agar para a nossa casa, porque tudo acontece por permissão dele. Então, vamos lá, vamos fazer acontecer. E a Bíblia diz que eles fizeram acontecer, Abraão e Agar, e tiveram Ismael. Parecia que estava tudo bem, mas a consequência desse gesto de Abraão tendo Ismael, de Abraão com Agar tendo Ismael, nós vemos até hoje. Está aí, os árabes brigando com os judeus. De Ismael nasceu a nação árabe, e depois de 15 anos nasce Isaac, esse sim, filho da promessa, da qual veio a nação de Israel e os judeus. São irmãos por parte do pai, e brigam desde que eles se conheceram, desde que eles se entenderam. Ismael e Isaac, árabes e judeus, estão até hoje brigando por conta da consequência do ato de Abraão e Sara. Parecia que era bom, um caminho bom, mas não era. A decisão que nós tínhamos para tomar, quando eu recebi a proposta, eu disse: foi Deus que colocou. Mas como nós decidimos orar mais um pouquinho, não demorou, Deus liberou uma outra palavra e disse: não é isso. Eu disse: Senhor, eu chorei muito. Eu disse: Deus, mas com isso eu consigo atender o Senhor, e consigo atender também a minha expectativa, a nossa expectativa. Mas Deus disse: não é isso. Então às vezes nós pensamos, e nós estamos bem intencionados, e achamos que as nossas decisões que nós tomamos, mesmo sem ouvirmos ou sabermos se Deus está conosco nisso ou não, parece que é bom no primeiro momento. Os irmãos querem uma outra decisão que foi tomada sem pensar no primeiro momento? Quando Esaú troca o prato de primogenitura com Jacó, eu disse: quero esse guisado aí, não quero a minha primogenitura não. Pareceu boa aquela decisão naquele momento, e foi. Naquele primeiro momento foi. Ele tinha o direito da primogenitura, porque ele era o filho mais velho. Ele tinha o direito das primícias, das bênçãos. E ele decide trocar com Jacó por um prato de guisado, porque era o que ele precisava no momento. Mas no fim, ele chorou, e chorou bastante. Outra decisão que pareceu boa, quando Sansão se permite ser levado por Dalila, e ele se permite entregar a Dalila o que era segredo da parte entre ele e Deus. O fim foi triste de Sansão. Morreu cego, soterrado pelos escombros do templo de Dagon. Pareceu boa naquele momento, relacionamento entre marido e mulher, enfim, pode sair de mal disso, eu confio nela. Mas Dalila era filisteia, ela tinha um propósito atrás de tudo aquilo lá. Então quando nós olhamos, irmãos, a gente vê, eu disse para os irmãos aqui, de cabeça alguns casos, Saul toma a decisão de oferecer sacrifício no lugar de Samuel. Todas as vezes que Israel saía à batalha, Samuel, o sacerdote do Senhor, ele ia e oferecia um sacrifício a Deus. Samuel atrasa um pouquinho na chegada, e eles estão no campo esperando o sacrifício para que eles pudessem sair à batalha. Samuel atrasa um pouquinho, Saul diz: não, para, eu sou rei de Israel, o que eu não posso fazer nessa nação? Samuel não chegou, ofereço eu mesmo o sacrifício. Decisão aparentemente inofensiva, decisão que naquele primeiro momento pareceu boa, porque ele ofereceria o sacrifício ao Senhor, Deus receberia e traria êxito a Israel. Mas não foi isso que aconteceu. Deus não recebeu. Não competia a Saul oferecer o sacrifício, competia a Samuel. Decisões que são tomadas, irmãos, de cabeça. Davi, quando olha Batseba, está lá no palácio, diz a Bíblia, sem fazer nada, ele olha e diz: já tenho tantas concubinas mesmo, tantas mulheres. A Bíblia diz, ele desejou Batseba. Parecia uma decisão naquele primeiro momento, disse: ninguém vai saber, ninguém vai saber.
e mandou buscar Batseba para o palácio, Deus viu do céu, mandou Natan confrontar Davi. Aquela decisão que ele tomou ao final não apartou a espada da casa de Davi, foi a sentença de Deus. Deus o perdoou, Deus o manteve no trono, ele avançou no seu pecado, mandou Urias para frente de batalha para ser morto, pegou Batseba, o filho que gerou Batseba nasceu morto, os filhos de Davi depois se voltaram contra ele, desastre. Decisão que no primeiro momento era inofensiva. Quem vai saber? Sou rei aqui em Israel, o que eu não posso fazer? Tem as mulheres que eu quiser, manda buscar essa Batseba. Deus disse não. Por isso, irmãos, que o escritor disse: há caminho que ao homem parece direito. Às vezes nós fazemos as coisas sem perceber, às vezes a gente faz as coisas achando que não vai dar nada, mas quando nós temos um relacionamento com Deus, tudo dá alguma coisa. Ei, a nossa vida, o nosso relacionamento, a base do nosso relacionamento com Deus é a confiança. A confiança que nós temos na sua palavra, é a confiança da entrega. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, tudo que nós fazemos tem um desdobramento, porque nós temos um relacionamento com Deus que extrapola a nossa vida aqui, irmãos, extrapola o nosso dia a dia, as coisas normais, racionais e naturais. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos Deus, e nós temos um contato com Ele, com a sua palavra, que é o que nós fazemos aqui todos os domingos, todas as vezes que nós nos reunimos, é você na sua casa. Ei, não tem jeito, eu não sou a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa, não tem jeito. Nós somos chipados, marcados pelo Senhor, como se recebêssemos um chip do céu na nossa vida. Nós temos a marca de Cristo. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você tem as marcas de Cristo. Não adianta. Onde eu estiver, onde você estiver, nós somos comprados por Ele. E a Bíblia diz que nós somos propriedade dele e recebemos um selo de autenticidade e um selo de propriedade. O Espírito Santo é esse penhor, é esse selo que nós recebemos. Então não adianta. O nosso relacionamento com Ele é baseado nessa confiança. Por isso que tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós estamos pensando em fazer, tudo aquilo que nós realizamos, tudo que nós pensamos em realizar, tudo que fizemos, tudo que fizermos, envolve uma atmosfera espiritual na nossa vida. Por quê? Porque você entra dia após dia em contato com essa palavra de Deus, que o apóstolo diz é incorruptível, ela é eterna, ela não muda, ela não altera, ela é inquestionável. Eu volto à pergunta: se nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus é isso, incorruptível, eterna, inquestionável, depois de dizer para os irmãos que muitas vezes nós tomamos decisões por conta própria, por que nós temos tanta dificuldade em confiar nessa palavra, em colocar essa palavra como uma bússola, que ela é, para nos dar a direção a seguir, para que a gente possa trilhar os caminhos que Ele tem para nós, que o Senhor tem para nós? Por que nós temos dificuldade? Eu fiquei pensando sobre isso, e eu cheguei a algumas conclusões. A primeira delas, irmãos, é porque quando o Senhor ministra a palavra dele aos nossos corações,
O Senhor pode nos liberar uma palavra, a palavra que vem do altar, a palavra que é liberada, a palavra que o Senhor fala conosco. O Senhor pode nos liberar uma palavra quando nós ainda, irmãos, estamos vivendo uma situação, um momento, onde nós já fizemos tudo que deveria ser feito. E algumas vezes o Senhor libera, ou ministra uma palavra para os nossos corações. E essa palavra, ela é oposta, ela é contrária, ela vai frontalmente contra aquela situação que nós estamos vivendo. Porque a gente já fez tantas coisas, e às vezes nós recebemos uma palavra de Deus, e a gente tem dificuldade de acreditar, e de abraçar, de colocar ela como uma pauta na nossa vida, porque a gente diz, não tem como, não pode ser Deus falando conosco isso. Eu já fiz tudo isso daqui, não tem jeito. Essa situação que eu estou vivendo, eu já tentei de tudo, não tem como. E às vezes a palavra do Senhor ministra. O Senhor ministra uma palavra que vem ao nosso coração, e a gente fica confuso, porque está falando para que a gente volte, faça de novo aquilo que nós mesmos já fizemos. Está falando para que a gente tente outra vez. Está falando para que a gente não desista. Faça mais uma vez. E a gente faz, eu já fiz 10, eu fiz 15 vezes, não dá para tentar de novo. Essa palavra do Senhor ministra nessa direção, e a gente tem dificuldade mesmo de acreditar. Os irmãos querem um exemplo de um cenário parecido com isso, para te ajudar a pensar. Eu sei que na sua vida acontece, na minha vida acontece isso, nas nossas vidas acontece isso. Um cenário parecido, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 6. Quando nós olhamos esse texto, traz o título lá, a pesca maravilhosa. Eu já falei isso aqui em algum momento sobre esse texto. A Bíblia diz que Jesus está na praia, a multidão, uma pequena multidão cerca Jesus. O dia tinha amanhecido, era na parte da manhã, antes do almoço. Os barcos já tinham sido recolhidos à praia, as redes estavam sendo lavadas pelos pescadores. Eles já tinham trabalhado a noite toda tentando pegar alguma coisa, e a Bíblia diz que naquela noite em particular eles não pegaram nada. Tentaram. Pedro estava lá, Tiago estava lá, João estava lá, porque é com Pedro que Jesus fala. Tentaram e não pegaram nada. Eles eram pescadores, irmãos, experientes, acostumados a pescar, sabiam que hora que deveriam pescar. Conhecia, irmãos, o mar da Galileia como o quintal da casa deles, era o quintal da casa deles. Pedro é de Betsaida, estava morando em Cafarnaum, eu disse aqui agora há pouco. Esse mar da Galileia vai de Betsaida, Cafarnaum, são todas cidades à margem do grande lago de Genezaré, chamado de mar da Galileia, um lago de água doce. Era mar porque quando as ondas batiam, o vento batia, levantava a onda muito alta, ele era chamado de mar, o mar da Galileia. Mas na verdade era um grande lago de água doce, está lá ainda. A Bíblia diz que eles tinham desistido, já tinham parado de pescar. Tinha sido mais uma noite improdutiva, igual tantas outras, faz parte da vida, não é? Quem vai pescar sabe, um dia pega, outro dia não pega. Mas pescador que é pescador não desiste, não é, Marcão? Dando peixe ou mudando, volta lá, uma hora dá. Naquele dia não tinha dado nada. Jesus fala com eles, me empresta um barco, me retira um pouquinho daqui, eu preciso falar com essa multidão, eu quero falar de dentro do barco, um pouquinho para cá. Avança um pouquinho, alguns metros da praia, e assim eles fizeram. Jesus falou, fez o discurso, trouxe a mensagem, falou sobre o reino, falou coisas lindas naquele dia, terminou de falar, talvez fez o apelo que nós fizemos aqui, chamou para o altar, fez oração, bênção apostólica. Brincadeira, irmãos, claro, Jesus não fez isso. Nós vamos fazer daqui a pouco, mas Jesus não fez isso. Ele trazia a palavra aos corações, as pessoas foram tocadas pelo Senhor. Ele terminou de fazer a sua pregação. Ele disse para os homens, para os pescadores, dentre eles Pedro,
Faz o seguinte, antes da gente voltar para a praia, vamos um pouco mais fundo, me leve a águas mais profundas, que a gente vai pescar. A Bíblia diz que Pedro disse: não, Senhor, não, obrigado pelo convite, mas nós já passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. É de noite que se pesca, é de madrugada que se pesca. Sol apina, agora esquece, não dá nada. E a Bíblia diz que Jesus insiste com eles. E Pedro disse: tá bom. Sob a tua palavra, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Porque o Senhor está mandando. Mas eu não acredito que vai dar peixe uma hora dessa. Irmãos, depois deles tentarem a noite inteira, Jesus disse: vamos pescar. Então o que eu estou dizendo para os irmãos, da dificuldade de confiar ou de acreditar numa palavra, quando nós recebemos a palavra do Senhor sobre algo que nós estamos cansados de fazer e não está dando certo, e o Senhor ministra nesse altar dizendo: não desista, faça de novo, tente mais uma vez. Eu sei que o Espírito está ministrando ele. Tente mais uma vez, vá mais uma vez. E a gente fala: Senhor, não vou, já fui. Não é Deus, é carne, sou eu mesmo. É minha cabeça que está querendo pensar isso daí. E o Espírito Santo está dizendo: não, sou eu que estou falando no seu coração. Eles tinham e tiveram a mesma reação que nós temos hoje, porque muitas vezes o Senhor nos libera uma palavra dentro de uma situação que nós estamos vivendo e nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Deus está dizendo: faça de novo. Por que? Não sei, mas se é o Senhor que está dizendo, faça como Pedro. Ele disse: sob a tua palavra. Sob, não é sobre. Vem a palavra e depois vem a sua atitude. É debaixo desta palavra que o Senhor ministrou, ele lançou rede. E os irmãos conhecem a história. Quase que se rompiam de tantos peixes que eles pegaram. Mas o Senhor liberou uma palavra dentro de um quadro, dentro de um cenário, onde contrariava todas as possibilidades racionais de entendimento, para homens experientes, experimentados naquilo que eles faziam. Eu já disse isso aqui em algum momento. Mas a sua habilidade, a minha habilidade, muitas vezes nos falta na hora que nós mais precisamos, dentro daquilo que nós mais nos achamos, que a gente é bom, que a gente é capaz, que a gente é competente. É aí às vezes que o Senhor quer nos testar e nos mostrar que nós precisamos depender dele. Eu sei que essa voz está horrível, mas não tem muito o que fazer. Os irmãos por aí já terminam. É ruim ouvir assim. Às vezes a pessoa está desempregada e não entende por quê. Tem uma boa formação intelectual, tem uma boa formação profissional, tem uma boa formação educacional, tem capacidade, tem conhecimento, e tenta e nada. E a gente diz: não sei mais o que fazer, não sei mais aonde bater, não sei mais com quem falar, e desiste, chega. E aí o Senhor vem aqui num culto de domingo como esse, toma a palavra e diz: faz de novo, bate de novo na porta, levanta amanhã cedo animado, confiante, porque hoje Deus te deu uma palavra. Tenta de novo, toma essa palavra, acredite nessa palavra. Essas coisas confundem a gente, e Deus sabe que nós temos dificuldades, e é muitas vezes por isso que a gente dirige a nossa vida do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, porque a gente fala assim: eu fiz tudo, eu vou fazer do meu jeito agora. Deus é eternamente paciente, eternamente amoroso, eternamente Pai. Ele sabe como nós somos.
Ele sabe. Ele sabe como nos tratar. Ele sabe quando nós temos dificuldade de abraçar, de confiar nessa palavra. E é por isso que muitas vezes nós tomamos os nossos caminhos. Mas Ele é tão maravilhoso, o Espírito Santo, que Ele nos reúne aqui. Ele libera uma palavra para nos ensinar. Não te deixei, não te abandonei, estamos juntos. Faz de novo, lança a rede de novo, vai lá. Bate na porta de novo, tenta mais uma vez, volta atrás de novo, fala de novo, faz de novo. E Senhor, Pedro disse: Senhor, vai, tá bom, vai. Vou fazer porque o Senhor está falando. Eu te digo nessa noite: faça porque o Senhor está falando. Faça. Acredite nessa palavra. Às vezes nós temos dificuldade de acreditar, porque o Senhor pode nos liberar uma palavra, irmãos, quando nós ainda não sabemos o que pode nos acontecer. Nós temos dificuldade em acreditar, porque nós não sabemos, nós não imaginamos o que virá pela frente. E às vezes o Senhor fala num culto como esse e parece uma palavra solta, porque a gente, presta atenção, nesse cenário primeiro que eu tracei, a gente está vivendo a situação. E tentou, não deu certo. Aí a palavra do Senhor vem e diz: faz de novo, lança a rede de novo. Mas nesse segundo cenário que o Espírito do Senhor falou comigo, muitas vezes o Senhor ministra uma palavra aqui no altar, para o seu coração, para o meu coração, mas não faz sentido naquele momento para a gente, porque a gente não está vivendo aquilo, não chegou aquilo. Parece que é uma palavra sem sentido, solta no ar, e foi falar para alguém, mas não é para mim. Às vezes Deus ministra os nossos corações dessa forma, para nos prevenir, para nos advertir, para nos avisar com antecedência de algumas coisas. E nós temos dificuldade de dar crédito, porque a gente pensa: não é para mim, não é para mim. Mas quando a gente vai viver a situação, quando chega esse momento, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. Alguns abraçam a palavra, relembram, recobram a força e dizem: o Senhor falou comigo, eu vou segurar essa palavra. Outros desesperam e acham que é tarde demais. Teve uma vez, há muitos anos atrás, nós lembramos disso, um dia desses, eu e André, alguém que nós estávamos conversando no grupo de comunhão lá em casa, não lembro. O Senhor ministrou do altar uma palavra para os nossos corações. E a palavra que o Senhor trouxe naquela noite, através da palavra, da direção do Espírito, foi que nuvens negras escuras viriam sobre as nossas vidas e que eu passaria. Especificamente falando disso, você, eu senti no coração, a palavra foi ministrada e eu passaria muito próximo daquilo que Jó passou. Irmãos, eu gelei, eu tremi, porque eu senti que aquela palavra era para mim. Eu disse: Senhor, meus filhos não, só os meus filhos, Senhor, não. Mas a vida estava bombando, Bruno, vento favorável. Eu ouvi que ele disse: não, estava tudo bem, a vida fluindo, acontecendo, tudo bem, prosperando, por emprego, trabalhando muito, ganhando muito, estava tudo em ordem. Eu disse: não. Um tempo depois, virou de ponta cabeça, e eu lembrei da palavra. Virou de ponta cabeça. A casa que a gente estava construindo aqui na 28, casa 01, e eu caiu literalmente, caiu a casa. Eu teve que começar do zero. Eu tinha um carro, andava a pé, debaixo de chuva, embaixo das marquises, para não tomar chuva. Era gerente geral do banco, tinha que ir embaixo da marquise, andando a pé, a casa caiu, situação financeira absolutamente descontrolada. Aconteceu tudo. Às vezes o Senhor libera uma palavra para os nossos corações,
crédito. Ei, nós precisamos acreditar na palavra que é ministrada, debaixo de uma orientação do Espírito, e buscar viver a nossa vida. Porque Deus fala, mas Ele também age. A gente precisa compreender. Às vezes nós recebemos uma palavra do Senhor e a gente diz: não é para mim, porque eu não vivo isso. Os irmãos, que é um exemplo. A Bíblia, é claro, que a nossa base é a palavra por excelência, a profecia por excelência. Marcos capítulo 4, salvo engano, versículo 35. O texto diz: naquele dia, Jesus olhou para os discípulos e disse: vamos para o outro lado do mar. O lado. Jesus disse para os discípulos: ei, vamos pegar o barco e nós vamos para o outro lado da margem. Nós vamos para outra margem. E eles tomaram o barco, como eles costumaram fazer dezenas de vezes. Tomaram o barquinho, ó. Só que no meio daquele grande lago, o mar da Galileia, os ventos que sopravam gelados por conta do Monte Hermon, que descia gelado, entrou em contato com o mar quente que estava sobre o mar da Galileia. Vento gelado do Hermon, vento quente do mar da Galileia, gerou aquele redemoinho de vento, aquele vento que começou a soprar forte. E aquele lago, antes água paradinha, cristalina, quando eles saíram em direção à outra margem, começou a se levantar ondas altíssimas, como um tsunami naquela embarcação. E Jesus estava deitado na polpa do barco, dormindo. E os discípulos tentando conter a fúria daquela água que soprava, daquele vento que soprava, daquela água que entrava no barco. De repente um deles correu, acordou Jesus e disse: ei, Senhor, o Senhor está vendo que nós estamos morrendo aqui, e o Senhor está dormindo aí? O texto diz: não se te dá que pereçamos. Jesus levanta e disse: vento, cala-te. Mar, acalma-te. E a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Mas quando Jesus falou com eles lá atrás, ainda na terra, e disse: vamos atravessar esse lago e vamos para outra banda, não falou que tinha uma tempestade? Falou. Eles não sabiam que passariam por aquilo. Eles jamais imaginavam que fosse levantar um vento tão forte naquele dia com eles no meio daquele lago. Jesus só disse para eles: nós vamos para o lado de lá. Mas no meio do caminho tinha uma aula preparada para eles, que Jesus tinha que dar. Eles tinham que conhecer daquele dia que Jesus era também o Senhor da natureza, dos céus, da terra, e controlava todas as coisas. Mas eles não sabiam. Às vezes, irmãos, a palavra do Senhor com antecedência não nos avisa o que vai passar, ou o que vai acontecer. Mas nós precisamos aprender que nada, absolutamente nada, sai do controle de Deus. Nada sai do controle do Senhor, absolutamente nada, irmãos. Seja o que você estiver passando agora, seja o que você estiver vivendo agora, pode sair do seu, mas do Senhor não sai. Sai do nosso controle, da nossa mão, e nós piramos porque sai da nossa mão, porque a gente quer que as coisas estejam aqui, agarrado, controlado, sabendo o que vai fazer. Disse para os irmãos há pouco que a base do nosso relacionamento com Ele é a confiança. Ou a gente confia, ou a gente confia. Essa é a base do nosso relacionamento com o Senhor, confiança. Então, se sair das suas mãos, eu disse que um dia desse, não lembro mais, mas se sair das suas mãos, ei, é porque está nas mãos dele. Se sair das minhas mãos, eu descanso, eu digo: Senhor, eu sei que está nas suas mãos. Oh,
É fácil? Não, mas é necessário. É necessário. Se a gente quiser viver essa vida com esse relacionamento com o Senhor. Para terminar, nós temos dificuldade muitas vezes de abraçar a palavra que nós recebemos ministrada nos nossos corações, não só quando nós lemos aqui, mas quando ela é ministrada no altar. Deus ministra nos nossos corações todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Nós temos dificuldade de abraçar a palavra, porque o Senhor pode liberar uma palavra para nós quando já chegou um caos, irmãos, quando já não tem mais nada o que fazer, quando tudo está fora do lugar, quando já acabou, quando não tem mais jeito, absolutamente não tem mais jeito. E Deus libera uma palavra para nós, dizendo que vai renovar, vai restaurar, vai refazer, vai ressuscitar. A gente diz: podia ser antes, agora não. Por isso que às vezes nós temos dificuldade de receber essa palavra, que a gente olha para a nossa vida e diz: Senhor, já que o Senhor vai agir, por que o Senhor não agiu antes? Já que o Senhor vai fazer, por que o Senhor me fez antes, Senhor? Agora já não dá mais. Leite derramou, né? Não volta mais para a chaleira. Parafraseando uma presidente que nós tivemos, a pasta saiu do negócio, não volta mais, não é? Você teve uma presidente que fala assim, mano. Não tem jeito mais, Deus. Às vezes a palavra ministrada no altar é como se estivesse batendo em ferro frio. Não tem jeito. Agora não. Mas eu quero lembrar você dessa noite que quando o Senhor fala, Ele garante. Quando o Senhor fala, Ele garante. Porque essa palavra é a palavra que Pedro diz. Ela é incorruptível, inalterável, eterna. Eterna. A flor murcha. Ele diz: a erva perde, a erva murcha, a flor perde a sua beleza, mas a palavra de Deus permanece para sempre. João 11, eu vou terminar. João 11, Evangelho de João capítulo 11. Jesus é mandado avisar às pressas: ei, teu amigo está mal, está doente, Lázaro está mal, corra a Jesus, em outras palavras, corra, venha enquanto é tempo. Marta e Maria mandou avisar Jesus, amigos de Betânia, amigos do peito, amigos queridos de Jesus. Jesus com os discípulos numa cidade distante, elas mandam avisar o mestre, sabendo dentro do coração delas a certeza de que Jesus voltaria correndo assim que recebesse a notícia, Cássio, porque amigos agem assim. Quando um amigo precisa de um amigo, a gente estende o braço, a gente estende a mão, a gente faz o que precisa fazer. Aí manda Marta e Maria avisar Jesus: Lázaro está muito mal, nas últimas, foi por UTI. E não era Lázaro que estava lá naquele dia, mas ele foi para UTI. Jesus recebe a notícia do mensageiro e diz: ok, obrigado. Jesus decide ficar, diz a Bíblia, um pouco mais onde ele estava. E quando ele vai em direção a Betânia, onde estava a família, Marta, Maria e Lázaro moravam lá, era onde Jesus se costumava ficar. Quando ele chega, Marta vê de longe Jesus, sai correndo ao encontro de Jesus, e a primeira coisa que ela fala é: Senhor, por que o Senhor demorou a estar de volta aqui? Por que o Senhor demorou a voltar? Agora Lázaro se foi. Jesus diz: calma, Marta, Lázaro há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor, como boa judia. Ela disse: eu sei, Senhor, lá na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: Marta, se você crê, você verá a glória
de Deus. Mas ela estava cega, irmãos, ela não conseguia crer mais, porque o caos se instalou, já era, já foi. Se Jesus voltasse antes um pouquinho, pegava Lázaro lá naquela pior, curar, Jesus já tinha curado, e ela sabia o que Jesus curava, mas ressuscitar morto, de 4 dias que Lázaro estava morto, elas não tinham visto ainda. Então a fé delas fraquejou, Adriano, como a gente fraqueja, porque a gente ainda não viu Jesus fazer algumas coisas na nossa vida. A gente acha, Adriano, que Ele não faz. Eu não vi Jesus fazer, então a gente acha que Ele não pode fazer. Marta não tinha visto, então ela não creu. Jesus toma a direção da casa, Ele manda chamar Maria, e alguém chega para Maria e diz: Maria, o mestre está aqui e está te chamando. Maria, aquela que sentava aos pés de Jesus para ouvir. Quando ela chega diante de Jesus, ela se lança. A Bíblia diz que ela o adora e chora, também lamentando, quem sabe Jesus demorar a ter voltado. A Bíblia diz que Jesus chora também, chora ao ver elas chorando, o povo chorando. Ele disse: onde colocaram este homem? Elas disseram: Senhor, ali. E ele vai na direção do túmulo de Lázaro. De repente ele chega no túmulo de Lázaro e diz: ei, tira essa pedra aí, rola essa pedra. Elas disseram: Senhor, cheira mal, não dá. Faz 4 dias que Lázaro já está sepultado aí. Imagina, irmãos, um morto de 4 dias, cheira mal, o caos, já tinha tudo sido instalado, não tinha mais o que fazer, porque a morte é o caos, irmãos. A morte é quando os milhões de células morrem, o coração para, o sangue não circula, o cérebro não é irrigado, o corpo não é irrigado, as células morrem. Nós temos 2 médicos aqui, eu não sei quanto tempo é suficiente para declarar uma morte cerebral depois que o coração para de bater. Eu não sei, não tenho ideia, mas eu acho que 4 dias é suficiente, né, amor, para dizer que uma pessoa está morta, não é não? 4 dias. Elas disseram: Senhor, cheira mal. Jesus disse: tira essa pedra, tira. Chorando, ele disse que ele chorou. Aí elas falaram: tira a pedra, vai, tira a pedra, ele quer ver. O povo que estava lá disseram: quem sabe ele quer ver. Ele quer ver, ele amava muito Lázaro, quer ver pela última vez, mas quem vai suportar um negócio desse? Para elas, Jesus chegou atrasado, não tem mais o que fazer. Quantas vezes o Senhor ministra uma palavra daqui nesse altar? Eu sei, porque tem gente pensando isso. Eu sei, porque eu falo com pessoas que dizem: pastor, agora não dá mais, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para a minha saúde, não tem mais jeito. Eu já recebi a sentença, já recebi o laudo, já recebi o atestado, acabou. Elas pensavam isso. Acabou. Como é que vai crer numa palavra dessa? Acabou o caos. Jesus disse: tira essa pedra. Tiraram a pedra. A Bíblia diz que Jesus chega próximo ao túmulo. Eles sepultavam naquela época numa rocha e rolavam uma pedra e cobriam o lugar onde o morto tinha sido sepultado. Ao mover a pedra, ficou a rocha, a cavidade, onde ele estava sepultado, o corpo de Lázaro, há 4 dias, morto. A Bíblia diz que Jesus chega diante dessa rocha, irmãos, diante desse túmulo, e ele dá um brado, ele grita: Lázaro, sai para fora, Lázaro, basta, basta. Essa palavra, a palavra liberada por Jesus, foi suficiente para ordenar o caos. Bilhões de células
no corpo daquele homem. Quando Jesus brada, Lázaro, sai para fora. No instante zero, o coração dele começa tudo. O sangue irriga de novo, circula o corpo, irriga o cérebro, as células são reavivadas. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não entendo, eu só sei que bastou a palavra do Senhor liberada para que a morte se retirasse e a vida voltasse para aquele corpo de novo. O homem levanta e sai andando, enrolado nos panos. Jesus disse: desata ele, tira esses panos, deixa ele andar um pouco. E Lázaro não levantou uma múmia igual aquelas que a gente vê no Indiana Jones. Lázaro não levantou o esquife. Lázaro levantou Lázaro com toda a sua memória afetiva de novo, com toda a referência de quem ele era, levantou com ele, com toda a história de vida que ele tinha, levantou com ele, com todo o sentimento que ele sentia pelas pessoas, veio com ele. Jesus, quando faz por completo. Não importa como dá, não importa. Às vezes eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que diz: eu estou vivo, eu só não estou. A diferença minha de Lázaro é que eu estou respirando, mas a minha vida está um caos. É a especialidade dele ordenar o caos. A especialidade dele colocar tudo no lugar de novo. Acredite na palavra, porque a palavra do Senhor é eterna. Em qualquer situação da sua vida, em qualquer momento que você estiver, aconteça o que acontecer, passe o que você passar, viva o que você viver, o que vai te manter de pé, o que vai te dar força para continuar, o que vai te ajudar a seguir, a chegar lá, é a palavra de Deus. É a palavra, ela que vai te sustentar, ela que vai te botar de pé. E de pé aí, eu vou orar com você. Valorize a palavra, creia na palavra, confie na palavra. Foi por acaso que você veio aqui? Não foi por acaso que você é ministrado todos os domingos, todas as vezes que você entra aqui, que você entrou nessa casa, tem uma palavra do Senhor falando ao seu coração. Nós precisamos valorizar essa palavra. Pedro disse: ela é incorruptível, ela é eterna, ela faz a diferença, ela muda a sua realidade, ela gera vida por onde ela passa, ela gera vida, ela organiza o caos, ela põe as coisas no lugar, ela anima, ela fortalece, ela restaura, ela renova, ela indica a direção, ela aponta o caminho, ela soluciona problemas, ela responde para você. É a palavra do Senhor, é a palavra que é ministrada, é a palavra que flui, é a palavra que faz a diferença, irmãos. É a palavra do Senhor. Abraça essa palavra nesta noite. Feche seus olhos e eu vou orar por você. Quanto eu desonro o Senhor, pode louvar o Senhor.